Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido que eu puder, porque, enfim, eu tô um pouco atrasado, mas enfim. Vambora, cara. Vamos falar aqui nosso primeiro videozinho de Python, cara, nesse canal aqui. Sim, dessa vez eu tô comprometido a fazer vídeo de Python para esse canal, fazer vídeo para esse canal, porque ele ficou muito tempo parado já. E já estamos cozinhando há muito tempo aqui, tá? Eu fiz um vídeo explicando por que eu sumi e tal, esse tipo de coisa, por que do nada eu tava com vídeo de Java, agora eu tô com vídeo de Python. Então a gente vai começar essa brincadeira aqui de um jeito bem legal. Deixa eu baixar o volume desse troço, pelo amor de Deus. Enfim, vamos começar então brincando um pouco com Python. Por que eu estou falando, tipo, o que eu vou abordar de Python? Básico, o famoso do básico avançado, aquele que você tá acostumado a ver um monte de curso, só que aqui eu vou ensinar do meu jeito, cara. Eu vou poder fazer, eu vou ter esse privilégio, o YouTube me dá esse privilégio de fazer do jeito que eu quero. Então, whatever. É o seguinte, meus senhores. O jeito que eu vou ensinar Python aqui, ele vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, a gente vai aprender na internet. Nós não vamos aprender, nós não vamos instalar nada aqui por agora. Por agora. Ah, mas por que você fez isso? Cara, porque é o seguinte. Digamos que eu tô com preguiça de criar um usuário aqui do zero e montando ele aos poucos. Mas eu faço um vídeo ensinando essa brincadeira outro dia. Mas é porque eu tô com um tempo meio acelerado aqui. Eu tô gravando esse vídeo meio tarde. Então eu tô meio corrido pra fazer umas outras coisas. Mas enfim, depois a gente faz um vídeo explicando certinho como que instala o Python, como que a gente vai fazer para codar em Python, quais as ferramentas que eu uso, plugins, extensões que eu uso no meu dia a dia, para a gente ter uma melhor programação. Mas hoje especificamente, vamos fazer o seguinte: nós vamos entrar no Google e aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pesquisar por um cara chamado Colab. O que é o Colab? Ele é um programinha da Google que permite a gente fazer notebooks de Python, tá? O que seria um notebook de Python? Vou mostrar para vocês, ó. Cara, não tem segredo. Se tu já tem uma conta na Google, você já tá com o meio caminho andado. Basicamente, você entra no Colab, pode entrar no próprio site oficial do Colab, tá? Então, ó, você vai lá no Google digitar Google Colab ou só Colab, enfim. Entra nesse site aqui, ó, colab.google, certo? Bonitinho. E aqui do lado, você vai ver algumas opções, ó. Open Colab, New Notebook, Sign Up. Se você já tiver um notebook pronto, já tem, já criou, já fez um monte de coisa, você vem aqui no Open Colab. Como essa é a nossa o nosso primeiro notebook que a gente vai fazer aqui, eu já tô logado na minha conta aqui e tal, mas logar no Google é fácil, mas também eu poderia mostrar isso em vídeo um dia para quem tiver com dúvida. Mas enfim, vou criar aqui, ó, New Notebook, certo? Que é o nosso primeiro, enfim. E aí ele vai carregar uma paradinha mais ou menos isso aqui, ó. Epa, que isso aqui não era para aparecer não, enfim. Meu Deus, o que é isso? Basicamente essa aqui é a tela do Colab, tá? Bom, aqui em cima a gente tem o nome do arquivo, tá? Eu vou renomear ele aqui, bonitinho. Vou tirar esse untitled aqui que eu não gosto. E .ipynb. Geralmente um arquivo Python puro, ele termina com a extensão .py, .py. No caso de um notebook, ele vai terminar com ipynb, tá? Que seria o de IPython Notebook, tá? Depois eu vou mostrando para vocês aqui como é que funciona, tal. Tem um motivo pelo qual eu estou ensinando com o notebook agora, tá? Tem um motivo específico para isso. Eu vou explicar. Aqui a gente só renomeia mesmo, então, tá. Primeiros passos em, Python, tá? E aqui a gente tem algumas coisas dentro do próprio Colab para auxiliar a gente a aprender Python de um jeito legal, de um jeito bacana, tá? Aqui as opções de arquivo, né? Então, ó, localizar no Drive, se eu quiser criar um novo notebook, se eu quiser abrir outro, fazer upload, dar o rename aqui, mover para lixeira, fazer cópia para o GitHub, que já fiz isso também várias vezes, inclusive. Salvar, enfim. Esse aqui você vai aprendendo os comandos também, vai ficando mais simples, né?
histórico de revisão, se a gente quiser fazer download, ó, posso fazer download para um notebook também. Então, eu baixo o que está aqui dentro, transformo meu notebook. Ou se eu quiser também pegar todo esse código e transformar ele em um único arquivo de script.py, eu consigo fazer isso também, tá? Aqui também você tem, por exemplo, editar, então eu posso selecionar todas as células. Uma célula, no caso, dentro do notebook, é esse pequeno quadradinho preto aqui, ó. Quer dizer, no meu caso aqui ele tá preto, né? Mas se fosse num outro editor, no editor estaria com uma outra cor. Então é isso aqui tudo, ó. Então aqui você tem a área para digitar aquilo que você quer e o botãozinho do lado para eu poder executar essa célula. Que tem, geralmente eu uso muito esse atalho, né, de Ctrl Enter. Então você executa esse cara aqui. E tem outras funções também, por exemplo, ambiente de execução que a gente às vezes usa bastante, né? Executar todas as células, executar célula em foco, enfim, bastante coisa para a gente experimentar aqui também. Aqui você tem duas opções, né? Então, por exemplo, o que difere um código Python de um código de notebook? O código de notebook você pode misturar texto com código. Então eu posso escrever uma linguagem que a gente chama de Markdown, que é como se fosse texto mesmo normal. Por exemplo, a gente escreve no Word, por aí. Só que ele tem umas diferenças. Então, a forma como você escreve um título é um pouco diferente. A forma como você escreve as coisas, monta uma lista, é um pouco diferente. Vocês vão entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Futuramente posso até gravar um vídeo de Markdown também, se surgir alguma dúvida em relação a isso. Então eu tenho essa opção aqui de criar uma célula de código, tá? Que aí vai criar uma célula de Python. Nesse caso aqui é só Python, mas tem vezes que dentro do notebook você pode usar outras linguagens. E o de texto, né, que é o próprio Markdown. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar uma de... aqui, ó. Eu posso criar ou aqui, por esses dois botões, então ele vai gerar em cima, ou aqui que ele vai gerar embaixo, certo? Vou colocar uma de texto aqui para mostrar para vocês, ó. Clica duas vezes, a gente vai clicar, clica duas vezes. E aqui eu vou colocar um título principal. Para a gente colocar um título principal, eu uso só uma hashtag aqui e dou um espaço. Então, ó, primeiros passos em Python. E aqui do lado ele vai mostrar para a gente como que vai ficar o nosso texto formatado, né? Vou dar só um pouquinho mais para baixo. Beleza, ó, tá feito. Temos aqui o nosso título, primeiros passos em Python. Cara, hoje eu vou passar por alguns conceitos bem básicos, assim, bem sal grosso mesmo, só para a gente ficar tranquilinho, tá? Para vocês poderem ter esse primeiro contato com a linguagem. E a gente hoje aqui vai falar sobre... Cadê texto? Aqui. Vamos falar sobre variáveis, cara. Variáveis e tipos de dados. Certo? Bom, primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo aqui. O que é uma variável? Uma variável é algo que pode mudar, de valor, tá? No básico do básico do básico. No contexto de programação, geralmente, o que vai acontecer? Por exemplo, deixa eu pegar uma ideia aqui. Eu não quero ficar digitando tanto código assim, mas tudo bem. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou desenvolvendo um programa e no meio desse programa eu peço a idade do meu usuário. Depois por exemplo, eu peço o nome dele primeiro, depois eu peço a idade, depois eu peço o peso dele, enfim. Isso que eu acabei de citar, nome, idade, peso, etc, o que você quiser colocar, é chamado de variável, tá? Então, como é que a gente faz para trabalhar com variáveis em Python? Digamos que eu tenho uma pessoa cujo nome dela é, sei lá, João. A idade do João é 18, certo? Isso daqui que a gente acabou de criar é uma variável. No contexto do Python, diferente de outras linguagens de programação, você não precisa tipar obrigatoriamente essa variável. O que é tipar uma variável? Dentro do contexto de programação, você tem vários tipos de dados.
E o que são esses tipos de dados? Vou colocar um comentário, ó. Já vou dar até a primeira dica. Para você colocar um comentário em Python, hashtag, tudo que está na frente é um comentário. Tem outra forma também que eu vou mostrar depois. O que é um tipo de dado dentro aqui do contexto de Python, dentro da programação? Você tem alguns tipos, por exemplo, o inteiro, que a gente chama de int. É um número inteiro. 2, 3, 4, enfim, ao infinito e além. Isso é um inteiro. Se você quiser trabalhar com números que tem, por exemplo, no nosso caso aqui, né, no Brasil, a gente fala com número com vírgula. Então, por exemplo, quanto que aquele rapaz pesa de altura? Ele pesa 1,65 ou 1,65. Nesse caso aqui de programação, a gente muda, só muda essa vírgula para um ponto, tá? Que a gente chama de ponto flutuante. Por isso que o tipo de dado que trata o tipo de dado aqui no Python que trata esses valores chama de float. Por quê? A gente considera por exemplo, se fosse uma vírgula, como um ponto. Tem toda uma história atrás da computação, por que é um ponto, por que é flutuante, enfim. Eu não vou dar detalhes aqui agora, porque esse não é nosso foco. Tem outros tipos de dado também, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu coloquei João, certo? Isso aqui, que eu estou representando, a gente chama de string, certo? Se a gente for traduzir ao pé da letra, string é como se fosse um barbante. Então imagina que é o seguinte, eu tenho um barbante cheio de letras. Cada letra dessa, certo? Cada letra que eu tenho aqui dentro, ó, é um caractere. E quando eu coloco vários caracteres uns juntos do outro, eu chamo isso de string, certo? Tem vários outros tipos de dados também que estão escondidos no Python, né? Deixa eu ver, data types aqui. Tem vários tipos de dados, ó. Você pode colocar aqui. Esses aqui são só os básicos, né? Mas, por exemplo, eu teria números complexos também, se alguém mexe com um número complexo aí. E outros que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, porque eles são um pouquinho mais complexos. E óbvio, né? A gente tem o booleano. Booleano é o quê? Verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou num contexto de um programa aqui. Vamos usar todos esses tipos de dados aqui. Eu quero, por exemplo, colocar o nome de um aluno. Um aluno de faculdade, normal. Eu tenho o nome dele, que é João, a idade que é 18. Vamos imaginar que o peso dele... Não, a altura dele seja de 1,78, tá? Em contexto, vamos imaginar, né? Isso aqui é em metros, por exemplo. E a gente quer saber se ele fuma. Nesse caso do João, ele não fuma, tá? Quando a gente trata de um valor booleano, seja ele true ou false, dentro do Python, sempre temos que colocar a primeira letra maiúscula, tá? Diferente de outras linguagens de programação que o true ou false são totalmente minúsculos ou são totalmente maiúsculos, aqui a gente considera apenas desse jeito aqui, ó, certo? Bom, agora digamos que eu quero mostrar essas informações, né? Para a gente poder mostrar a saída de dados no meu programa, o que eu faço? Eu escrevo a função, eu uso a função print, que é literalmente, ela vai printar no nesse caso aqui é um pouco diferente, né? Se a gente tivesse dentro do VS Code, por exemplo, a gente mostrar isso no terminal. Mas aqui ele vai só exibir uma mensagem. Então vamos imaginar o seguinte. Eu quero colocar, por exemplo, o nome do aluno. Para eu poder mostrar, eu não posso simplesmente chegar aqui e escrever nome. Tem 3 formas no Python de você fazer isso. Eu vou te mostrar uma que é muito legal também, que eu gosto bastante. A primeira delas é você escrever isso daqui, certo? A frase que você quer. Vir aqui depois das aspas, seja elas simples ou duplas, qualquer uma serve. Colocar um sinal de mais, escrever a variável que a gente quer. Vou executar isso aqui com Ctrl Enter. Aqui ele vai conectar, na primeira vez que você roda uma célula de Python aqui no Colab, ele demora um pouquinho porque ele tem que carregar. Mas assim que ele carrega, ó, mostrou a nossa mensagem. Nome do aluno, João, certo? Isso daqui que eu estou fazendo, eu estou pegando uma string completa e estou juntando com outra string.
certo? Que está dentro dessa variável. Porque o nome ele pode ser qualquer coisa, resumindo, tá? Ele pode ser João, ele pode ser Camila, pode ser Pedro, sei lá, pode ser qualquer nome. Por isso que a gente coloca dentro de uma variável, para ficar mais fácil de trabalhar, certo? Não ficar bagunçado as informações. No caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos concatenando. Nesse caso aqui, quando em contexto de string, o mais ele vai fazer o trabalho de concatenar, que é basicamente juntar duas strings, certo? Vocês viram que até tem um espacinho aqui, porque se eu não tivesse colocado esse espacinho, ia ficar tudo junto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo que ia ficar uma coisa meio feia? Então eu dei esse espacinho aqui justamente para ficar bonitinho assim, ó. Belezinha? Outra forma também que você tem de fazer isso é o seguinte. A gente coloca print, certo? Nome do aluno. E aqui eu vou colocar essas chaves aqui, tá? Cara, eu vou penar um pouco para fazer isso aqui, tá? Porque eu não lembro realmente. Coloco as minhas chaves. No final da nossa string que eu vou printar, eu escrevo ponto format. E aqui dentro eu vou colocar o nome, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa chave aqui, vai pegar esse valor e vai jogar aqui dentro. É isso que o format está fazendo. E tem uma outra forma de fazer a mesma coisa, que eu gosto mais, que é o seguinte. A gente chama a função print. Antes da string, eu venho aqui e escrevo um F, tá? Depois dos parênteses. Você viu que ele até ficou azul. Por que esse F? Para a gente poder fazer a formatação normal, tá? É a mesma coisa que ele vai fazer ali, só que vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. Então, ó, nome do aluno. Opa, nome do aluno. Agora eu chamo as chaves de novo. Só que agora, ó, você viu que até mudou de cor, né? Aqui ela tava na mesma cor da string. Tava meio vermelho, né? Agora já mudou para um roxo. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar a minha variável, nome. Vou rodar. E ó, os três têm a mesma coisa. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Eu prefiro essa abordagem aqui porque a string fica melhor formatada. E eu só preciso colocar um F atrás. Eu não tenho o trabalho de sair da string, concatenar, não tenho o trabalho de vir aqui no final, escrever uma função, chamar outra função, ficar colocando todos os parâmetros aqui, certo? Então, eu só venho aqui, escrevo um F atrás da string, venho aqui, chama a chave, coloca a variável lá dentro e vamos embora, tá? Fica até um pouquinho menor. Enfim, pra gente, isso aqui funciona para todas as variáveis, tá? Resumindo, deixa eu só colocar um comentário aqui para não ficar exibindo toda vez que a gente for rodar. Isso aqui funciona para todos os tipos de variável. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar a idade aqui, ó, opa, mas aí muda, né? Se eu quisesse colocar a idade, funciona. Se eu quiser colocar a altura, funciona. Se eu quiser colocar o fuma vai mudar um pouquinho, eu acho. Só que ele vai escrever. Não, ele vai realmente colocar aqui false. Beleza. Então aqui a gente aprende, certo? A forma de mostrar os dados que a gente está colocando dentro das variáveis, certo? Agora, por exemplo, digamos que eu não quero especificamente deixar dessa forma aqui, tá? Eu não quero deixar do jeito que está aqui dentro. Eu quero dar liberdade do usuário digitar esse valor para mim, certo? O que a gente vai fazer? Vou criar um novo código aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar nome, idade, altura e fuma, certo? Existe uma função dentro do Python que permite com que eu capture dados do usuário. Ele vai ter uma caixinha, ou então ele vai digitar pelo terminal os valores que eu quero atribuir para essa variável, certo? Então o que a gente vai fazer? Não, deixa eu ordenar isso aqui um pouquinho melhor, só para ficar mais bonitinho. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou no sisteminha. Vou tirar esse fumo aqui porque eu acho que não vai precisar agora não. Mas enfim. Vamos colocar aqui uma mensagenzinha legal para o nosso usuário. Então vamos aqui, ó, print. Vou colocar aqui uma mensagem legal. Ó, digite seu nome. Vamos imaginar assim. Não precisa colocar nada aqui na frente, tá? Digite seu nome apenas. Agora, o que eu vou fazer? Vai exibir isso aqui.
para o usuário. E para eu poder receber o valor que ele vai digitar ali na frente, o nome, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever input, tá? Isso aqui ele vai receber o valor do nome e vai mostrar uma caixinha para o usuário, no caso aqui do Colab, e o valor que eu digitar na caixinha vai ser atribuído à variável nome, tá? Então, vamos embora. Vamos escrever aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que fica. Nesse caso aqui. Peraí. Tem um exemplo que vai ser mais legal para esses caras aqui depois. Se eu quiser mostrar o resultado, eu venho aqui, ó. Escrevo print. Seja bem-vindo ou bem-vinda. E a nossa variável. Esqueci o F. A gente aprendeu ali em cima, né? Vamos colocar aqui, ó. Nome. Vou rodar esse código. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá vendo? Ó? Então, ó, digite seu nome. Vamos digitar um nome aqui. Aleatório, sei lá. Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Então, viu que ele pegou a variável e... Isso quer dizer, pegou o resultado que a gente escreveu ali e atribuiu para uma variável? Legal, né? Divertido. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. String. Só pra gente identificar depois o que é cada coisa, tá? Agora, como que funciona? Como é que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui um programinha simples para somar dois números. Certo? O que vai acontecer, ó? Então tem print. Digite o primeiro número. A gente vai atribuir, ó, número 1. Lembrando, no Python, a gente tem uma forma de escrever as variáveis, que é o seguinte. Em algumas linguagens de programação, você vai ver muito isso aqui, ó. Tem quantos anos, por exemplo. Certo? Quantos anos não? Quantos filhos, na verdade. Só pra ficar mais legal. Tá vendo, ó? Então, o que a gente chama isso aqui, ó? Nós chamamos isso aqui de camel case. Que é quando a primeira palavra está totalmente maiúscula, ou minúscula, perdão. E as outras palavras, elas estão todas começando com uma letra minúscula, certo? Só que no Python não é assim que a gente escreve. A forma, vamos dizer, o consenso normal do Python é a gente escrever numa forma que chama snake case, certo? Então aí ficaria mais ou menos assim. Você separa as palavras da sua variável e coloca underline entre elas. Então se eu quero pegar a frase tem quantos filhos, eu vou colocar totalmente em letras minúsculas, todas elas, e separá-las por underline. Beleza? Bom, vamos continuar nosso programa. Eu precisava explicar isso aqui para ficar mais fácil. Então vamos imaginar, número 1, certo? Vou colocar aqui o input, beleza. Depois eu vou colocar um segundo número. Digite o segundo número. Número 2, input. Agora eu vou fazer a soma desses dois números, certo? Print, vou colocar um F aqui. A soma dos dois números vou colocar o resultado aqui, né? Eu posso definir uma variável resultado, certo? Resultado da soma. Que seria o número 1 mais... Vou ficar mais bonitinho. Número 2, certo? Venho aqui e coloco para exibir, né, o resultado. Vou rodar agora. Vamos imaginar o seguinte. Digite o primeiro número. Vou colocar aqui 2, por exemplo. Digita o segundo número. Vamos digitar aqui, ó, 3. Ué, mas peraí, a soma dos dois números é 23? Acho que isso aqui tá meio errado, né? Bom, seguinte. Aqui que tá um negócio legal da gente pegar. E isso funciona para qualquer tipo de dado que não foi string, tá? Funciona com int, com float, com booleano, enfim, qualquer coisa. O input, ele só vai receber string. Ele só vai capturar string. Então,
no contexto de soma de dois números, se eu colocar só input, ele vai fazer o quê? Vai pegar o 2, vai transformar numa string ou num caractere. Vai transformar o número 2 também em um caractere. O que acontece quando a gente soma duas strings? A gente viu aqui em cima, né? Opa, eu apaguei. Eu apaguei lá atrás. Deixa eu colocar aqui Pablo, só para não ficar feio. A gente viu ali atrás. Se eu colocar duas strings, ele só vai juntar as duas. Caso eu queira, por alguma ocasião, transformar isso aqui em um número, eu uso um recurso do Python que a gente chama de casting. Eu pego o resultado que vier do input e vou transformá-lo, convertê-lo em um inteiro. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, ó, segundo número, int input tal. Vamos rodar essa bagaça e, ó, de novo, digito o primeiro número, 2. Digito o segundo número, 3. Agora sim. Perdão. A gente tem aqui, ó, soma dos dois números é 5. Certo? Então agora ele está fazendo a soma normalmente. Mesma coisa serve para um float, por exemplo. Se eu quisesse fazer isso com... transformar isso aqui em float, eu teria que fazer a mesma coisa, fazer um float. Certo? Vamos... Só colocar aqui, ó. Int vale também para float. Só para ficar mais simples, né, da gente escrever isso aqui. Certo? Cara, nossa... Meu Deus, a primeira aula deu 26 minutos já. Que isso, cara. Deu muito tempo. Bom, isso aqui é basicamente o básico do básico do básico de variáveis, tá? Vão ter outras coisas que eu precisarei explicar para vocês como é que funciona, tá? Mas a gente vai... Vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Nossa, próxima aula. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um curso de Python, isso aqui é uma coisa aberta que eu tô fazendo aqui, pô. Mas enfim, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco mais... Nos próximos vídeos, vamos discutir mais sobre outros tipos de dados, que ainda não vou mostrar aqui porque são um pouco complexos. Às vezes você está começando agora, tá? Melhor a gente nem mexer com isso tanto até o momento. Mas tem outros tipos de variáveis também que a gente pode criar. E, se eu não me engano, no próximo vídeo, deixa eu ver minha colinha aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre operadores. Nós vamos brincar bastante com operadores mais básicos, simplesinhos ali, para a gente ficar mais tranquilo. Operadores aritméticos, de comparação, com operadores lógicos também, que é muito legal, muito bacana, tá? Eu quero fazer um vídeo específico para cada tema, porque eu acho que vai ser mais legal. Então vai ficar uma coisa muito grande, muito extensa, e é muito conteúdo para ser absorvido, né? Então vamos deixar assim por enquanto. Talvez eu salve esse notebook aqui depois no GitHub. Vamos dar uma olhada, tá? Mas qualquer coisa a gente vai vendo aí. Você coloca o feedback de vocês aí e a gente vai acertando bonitinho, beleza? Bom, senhores, é isso que eu tenho para passar hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se ficaram dúvidas, manda nos comentários. Eu tô aqui para responder todos eles. Dessa vez eu vou responder, prometo. Enfim, estamos aqui ao fim de mais um vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre operadores dentro do Python. E é isso. Grande beijo a todos. Se cuidem. Fiquem bem.